novamente. Então, nós vamos continuar com as aulas do primeiro módulo do curso de atualização em terapia intensiva. Então, esse é um módulo dedicado à monitorização hemodinâmica e choque. Vocês já tiveram uma aula inicial com o Fábio Giannini, onde ele discutiu os aspectos da monitorização hemodinâmica, pressão arterial média, pressão venosa central, outras variáveis. Depois vocês tiveram uma aula de monitorização da perfusão, onde o Marcelo Parque discutiu as principais variáveis relacionadas à hipoperfusão tecidual no paciente crítico. Agora a gente vai ter uma aula de suporte circulatório no choque e uso de drogas vasoativas, cujo objetivo é preparar vocês para as aulas uma aula de iniciação para discutir com vocês os aspectos que vão ser abordados mais para frente na aula de choque hipovolêmico, choque séptico e choque cardiogênico no próximo módulo. Tá bom? Então, quando a gente fala de suporte hemodinâmico de um paciente crítico, toda vez que sempre o nosso objetivo é ajustar a oxigenação tecidual desse paciente, né? Então, nesse contexto, a nossa intenção terapêutica é avaliar o fluxo sanguíneo global, né, para tentar, com isso, diagnosticar o tipo de choque, e, a partir daí, a gente quer definir o melhor tratamento presuntivo para esse paciente. Sempre lembrando que o choque é uma condição clínica onde existe um desacoplamento entre oferta e consumo de oxigênio. E o seu objetivo é, exatamente, diagnosticando esse desacoplamento entre oferta e consumo de oxigênio, você proporcionar ao paciente a melhor oferta de oxigênio com o menor consumo para que ele fique mais acoplado e, com isso, ele não tenha hipoperfusão tecidual, ele não tenha hiperlactatemia, ele não tenha, em última análise, disfunção orgânica, que é o que acaba fazendo esses pacientes evoluírem de forma inadequada. Então, os objetivos do suporte hemodinâmico do paciente crítico são, inicialmente, reduzir a dependência da pré-carga, ou seja, a gente precisa otimizar a pré-carga desses pacientes, principalmente através de reposição volêmica, mas, às vezes, através de alguma droga que faça venoconstricção, por exemplo, a adrenalina é uma droga que pode fazer isso, mas reduzir a dependência da pré-carga desse paciente, melhorar ou restabelecer a contratilidade do miocárdio, né, e, com isso, quando você restabelece a contratilidade do miocárdio, você reduz a dependência da pré-carga dele, você imediatamente melhora a pressão de perfusão tecidual, em última análise é o que vai levar a oxigenação de forma adequada para os tecidos, né? Por exemplo, a oxigenação adequada para o rim, adequar a oferta de oxigênio ao consumo, que é o que eu havia comentado no slide anterior, e, principalmente, já que o choque é uma síndrome que tem um fator desencadeante, você vai ter que eliminar ou minimizar ou tratar esses fatores desencadeantes. Tratar a infecção, tratar o infarto, tratar o trauma, né, corrigir a hipovolemia do paciente, e, com isso, você consegue melhorar a sua evolução clínica. Então, o suporte hemodinâmico ele sempre passa por uma abordagem parecida com o que vocês veem no suporte avançado de vida em cardiologia, no suporte avançado de vida no trauma. Então, sempre o nosso objetivo inicial é garantir a oxigenação do paciente. Então, sempre garantir uma via aérea adequada, né? A partir da garantia dessa via aérea adequada, melhorar a ventilação e melhorar a oxigenação do paciente, né? Porque, com isso, se o seu objetivo é melhorar, e a gente vai ver nos próximos slides, a oferta tecidual de O2, que é o que melhora reduz o desequilíbrio oferta e consumo, se o seu objetivo é melhorar a oferta tecidual de O2, você melhora a oferta tecidual de O2, primeiramente garantindo uma via aérea e garantindo uma oxigenação adequada. Então, não adianta você tentar tratar um paciente hipoxêmico e ficar dando droga vasoativa e dando volume e não tratando a hipooxigenação que esse paciente pode eventualmente ter. Depois você vai ter, dentro do suporte hemodinâmico, todas essas estratégias, em maior ou menor grau, podem ser úteis para tratar os pacientes. Então, você pode ter desde a infusão de volume, a gente vai ver, obviamente, cada uma dessas coisas com maiores detalhes. Desde a infusão de volume, desde a infusão de concentrado de hemácias para paciente, por exemplo, em hipovolemia, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Uso de drogas vasoativas e, casos específicos, você pode utilizar medidas mecânicas, principalmente para casos de choque cardiogênico, que vocês vão ter no próximo módulo uma aula de choque cardiogênico, onde essas medidas mecânicas vão ser comentadas e discutidas. Todo mundo conhece esse gráfico, que é a correlação entre o transporte ou a oferta de oxigênio
e o consumo de oxigênio. Então, ele é um gráfico bem básico que nos ajuda a explicar como é que funciona esse desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio no paciente com hipoperfusão tecidual, ou seja, no paciente em choque. Tá? Vale lembrar que as variáveis que a gente analisa nesses pacientes são a oferta de oxigênio, que é o DO2, né, e o consumo de oxigênio. Mesmo que a gente não faça mais esses cálculos à beira do leito frequentemente, todas as nossas intervenções têm por objetivo tratar e melhorar esses aspectos. Então, por exemplo, o DO2, que é a oferta de oxigênio, ela é resultado de um produto entre o débito cardíaco, né, que, por sua vez, é um produto do volume sistólico pela frequência cardíaca, a gente vai ver daqui a pouquinho esse slide, pelo conteúdo arterial de oxigênio. Então, o que é o conteúdo arterial de oxigênio? É a quantidade de oxigênio que está dissolvida na hemoglobina, ou que está ligada à hemoglobina, mais a quantidade de oxigênio que está dissolvida no plasma, que, como é multiplicada por um fator de dissolubilidade muito pequeno, né, então esse número acaba sendo relativamente, a quantidade de oxigênio que está dissolvida no plasma é relativamente inexpressiva quando você compara a quantidade de oxigênio que está ligada, conectada à hemoglobina. Então, notem que uma coisa que a gente pode melhorar o conteúdo arterial de oxigênio e, consequentemente, melhorar a oferta tecidual de oxigênio é quando a gente aumenta a saturação do paciente, né, até um certo limite, claro, e quando a gente melhora o perfil da hemoglobina dele. Tá? Não existem grandes diferenças entre você melhorar a hemoglobina, por exemplo, de 9 para 10. Né? Esse dado da hemoglobina é mais quando a anemia é um fator preponderante no choque do indivíduo. Tá? E o grande problema é que, e aí vocês vão ver isso quando for discutida a aula de transfusão, muitas vezes quando a gente dá um concentrado de hemácias para tentar melhorar esse aspecto, a gente acaba gerando outras consequências inadvertidas ou inadequadas dessa transfusão. Mas só para vocês lembrarem que o conteúdo arterial de oxigênio, então, para ele importa a hemoglobina, a saturação de oxigênio e a quantidade de O2 que está dissolvida no plasma, que é desprezível nesse contexto. Então, quando a gente melhora a oferta de oxigênio, a gente quer melhorar ou o débito cardíaco ou o conteúdo arterial de oxigênio. Então, todas as nossas intervenções no tratamento do choque, do suporte circulatório do choque, são para melhorar esses dois aspectos. Ou a gente melhora o débito cardíaco ou a gente melhora o conteúdo arterial de oxigênio. Como é que a gente melhora o débito cardíaco? Então, você tem aqui o débito cardíaco, como eu disse, é a frequência cardíaca versus o volume sistólico. Quais são as variáveis que influenciam no débito cardíaco? Então, você tem a contratilidade, né, a própria frequência cardíaca, ou seja, você não pode deixar o paciente nem muito bradicárdico, nem muito taquicárdico, porque ambas influenciam significativamente no débito cardíaco. A contratilidade, então, esse é o motivo pelos quais, às vezes, a gente precisa, quando o paciente tem alguma disfunção cardiovascular, por exemplo, disfunção cardiovascular da sepse, ou mesmo do choque cardiogênico, a gente precisa dar uma droga, a gente vai ver mais para frente, uma droga inotrópica para melhorar o débito cardíaco e, consequentemente, melhorar o conteúdo arterial de oxigênio, né, melhorar a oferta tecidual de oxigênio. Outras variáveis que influenciam são variáveis de pré-carga e de pós-carga. Ou seja, se o paciente está muito vasoconstrito, por isso falando da pós-carga, se a pós-carga está muito elevada, que seria, falando de uma forma mais simplória, a pós-carga seria a resistência contra a qual o coração vai trabalhar em cada batimento cardíaco. Se o paciente está com a pós-carga muito elevada, ou seja, por exemplo, é um choque cardiogênico com pós-carga alta, ou um choque hipovolêmico, a gente vai ver a resistência vascular sistêmica aumentada, essas características fazem com que o coração tenha mais dificuldade, obviamente, de realizar o seu movimento de contratilidade. Consequentemente, nós utilizaremos drogas que melhorem essa pós-carga. Ou a gente trata, por exemplo, com volume para estabilizar, para melhorar a heterogeneidade da resistência vascular sistêmica e, com isso, reduzir a pós-carga. Ou a gente pode usar alguma droga, como nitroglicerina ou nitroprussiato, para reduzir essa pós-carga e, consequentemente, melhorar o funcionamento do débito cardíaco. Já a pré-carga é, obviamente, dependente da quantidade do retorno venoso, da quantidade do volume sanguíneo circulante que o paciente apresenta. Então, quando você otimiza a pré-carga, quando você dá volume, seja na forma de cristalóide ou